programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Neste programa, vamos falar sobre obsessão, o que é, como interfere nas nossas vidas e quais são suas causas. As respostas para essas e outras perguntas você confere agora. Dentre as patologias que mais afetam a humanidade na atualidade, estão duas que se confundem: obsessão e depressão. Primeiro, vamos definir o que é obsessão. Interferência negativa dos espíritos. Então, os espíritos não só são capazes de se comunicar conosco, como existem, e nessa comunicação eles podem influenciar nossos pensamentos e atos. Da mesma forma como nós podemos interferir na vida de uma pessoa e causar alguns transtornos, claro, os espíritos também o fazem, mas não é por magia, não é por algo sobrenatural, é apenas um processo de comunicação. E aí a importância da seguinte ideia: todo o processo de comunicação envolve uma pessoa que está emitindo, dando ideias, e outra que está recebendo. Quando essa influência é negativa, é prejudicial à nossa vida, ela é chamada de processo obsessivo. Ela nunca ocorre por espíritos evoluídos. Espíritos bons, eles só querem nos aconselhar, nos auxiliar, e eles respeitam o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. Então, espíritos involuídos, inferiores, eles tentam influenciar e interferir na nossa vida. Então, não só a pessoa fica sob influência de algumas atitudes, né, falar algumas coisas que não são dela, intuídas por esse espírito que está obsediando, mas também cair num estado depressivo, em que ela pensa que ela não tem muito valor, e ela começa a colocar aqueles pensamentos na sua mente como se fosse dela, mas é uma intuição de um espírito inferior. Agora, quais seriam as causas dessa obsessão? Geralmente, espíritos se aproximam quando eles encontram alguma fraqueza. Tudo aquilo que representa ainda imaturidades psicológicas são espaços que se abrem para que os espíritos possam, se valendo deles, fazer um movimento de encaixe tipo plug-tomada e exercerem uma influência na pessoa, alterando-lhe o processo vivencial numa dinâmica de simbiose existencial. O espírito pode se tornar um parasita. O que vai variar é o tipo de alimento. Enquanto os seres vivos procuram comida, o que é que um parasita espiritual procura? Sensações. São espíritos viciados em sensações. Esses espíritos inferiores se aproximam e fazem com que muitas vezes a gente tenha algumas atitudes que não seriam nossas, pensamentos que não seriam nossos. Nosso pensamento, distante daquilo que Jesus nos ensinou da vigilância e do trabalho do bem, da oração, nós deixamos muito exposto aquilo que nós pensamos. E o pensamento, ele emite ideias e ele é violável. Então, se ele é violável, os espíritos que aproximam de nós conhecem perfeitamente quem nós somos, nossa identidade espiritual. Do ponto de vista ético e moral, ela passa a sofrer os efeitos decorrentes da desonestidade. Pessoa mentirosa, odiosa, maliciosa, invejosa, ciumenta. Vejam que o quadro ele vai se desenvolvendo e nós vamos podendo perceber então que nós somos muito suscetíveis, por invigilância, de contrairmos a enfermidade de origem espiritual. A obsessão parasitária, ela tem origem no seu comportamento. Tanto que os espíritos que são obsessores parasitários, eles não se acham inimigos. Eu e inimigo não somos chapas, somos amigos, a gente anda junto, ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. Quantas vezes eu protegi ele? E realmente tem que ter proteção. Tem bêbados que fazem coisas incríveis e sobrevivem. Saem profundamente alcoolizados e chegam em casa direitinho, sem matar ninguém. É uma coisa estarrecedora. Ah, então teve proteção? Teve. Mas não entenda, não é uma coisa positiva. Ele não quer perder sua vaquinha. Porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Ele não sabe se vai achar um outro fornecedor. Então, relativamente até tem. Mas isso não é uma garantia. Tá? E com isso,
No caso da obsessão parasitária, o que determina a ligação é o seu comportamento. Se você é um fornecedor, vai achar alguém que quer comprar. Então, nesse caso, se você usufrui de determinadas sensações consideradas ilícitas, entorpecentes, etc., existem parceiros que querem colaborar com isso. Então, dificilmente, se você não sair do contexto, do comportamento, isso vai acabar. Então, não adianta desobsidiar. Você tira um, aparece 3, 4, 5. Uma outra causa que é muito comum é o caso de espíritos, por vezes de encarnação passada, que querem se vingar. Tá? Então, são espíritos não superiores. Tá? Espírito superior não causa obsessão, absolutamente. São espíritos que, por algum motivo, querem se vingar. Espíritos que, por vezes, têm inveja do bem, inveja de pessoas que fazem o bem. Pode ocorrer de espíritos que têm um grande saber e de serem influenciados no sentido de chegarem a algum falso saber. Pode ocorrer das entidades se aproximarem por motivo de fraqueza. Então, normalmente, não é bem o seu comportamento, é o que você fez. Ele quer uma vingança. Então, ele vai ficar esperando, vai te acompanhar durante todo o tempo até ter uma chance. A causa da obsessão sugere sempre a imperfeição da pessoa que se sente afetada pelos espíritos. As suas imperfeições morais, os seus vícios, as suas dificuldades interiores, as suas limitações. Jogar a culpa pelo obsessor, pelas nossas obsessões, talvez não seja a melhor explicação. Mas espíritos que vibram nesta mesma sintonia conosco, eles acabam sintonizando com a nossa mente. Um plug que se conecta com a nossa mente. Então, o espírito do obsessor, se aproveitando daquela nossa vibração reduzida, ele acaba imprimindo também os seus pensamentos, as suas vontades. Sensações físicas surgem a partir de corpos físicos. Se você perder o seu corpo físico, você deixa de poder usufruir das sensações físicas. Por isso você se torna um parasita. Se você pudesse fazer no mundo espiritual tudo o que faz aqui, por que você obsidia alguém? Não tem lógica, não tem sentido. A gente tem que pensar com a razão. Então, por que você parasita alguém? Porque você é viciado em sensação. E nós agimos, muitas vezes, de uma forma inconsciente, mas por influência desse espírito que está nos obsediando. Que pode ocorrer de espírito para espírito desencarnado, pode ocorrer de espírito desencarnado para encarnado, pode ocorrer entre encarnados e também pode ocorrer de encarnado para desencarnado. Então a influência faz parte da nossa existência. Nós somos influenciados pelos pais, pelos amigos, pelos colegas, pelo bairro que a gente mora, até pela comida que a gente come. Então nós somos influenciados o tempo todo. E os espíritos também influenciam. Nós podemos sofrer essa influência quando nós baixamos a nossa vibração. Ou seja, quando nós não estamos bem, estamos com pensamentos ruins ou com pensamentos de tristeza, a gente abre um canal para que esses espíritos se aproximem. E essa obsessão, ela tem graus. Existe a obsessão simples, que é aquela que vem com aquela monoideia, aquela ideia estranha, aquela tristeza que nós não sabemos o porquê, nem como aconteceu, até chegar à subjugação, que é o grau máximo de obsessão, que nós costumamos dizer que é como se o encarnado fosse um marionete do espírito. Então ele tem total poder e total controle sobre as ações e pensamentos do espírito encarnado que está sendo obsediado. Então o espírito não chupa álcool, nem cocaína, nem nada, tá? Então o que ele quer de você? Ele não quer a sua cocaína ou seu álcool. Ele quer a sensação que o álcool provoca em você quando você toma. Ele quer a sensação física que a cocaína provoca em você quando você usa. Então, ele não vai chupar coisa alguma. Até porque ele morreu e está em outro plano de existência. Vamos continuar tratando desse assunto logo após o intervalo. Voltamos já. Vemos muitas pessoas com depressão. Essa doença pode estar relacionada com a obsessão espiritual? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Bom, obsessão, o nome obsessão, é um transtorno espiritual. Para você ter um processo obsessivo, você tem que ter um espírito que te influencie negativamente. Existem transtornos que são físicos? Sim, existem transtornos comportamentais que são físicos. Por exemplo,
deficiências químicas cerebrais, dando origem, por exemplo, à depressão endógena. Você tem a deficiência de um neurotransmissor, isso terá sintomas. Esses sintomas serão comportamentais, não tem nada a ver com o espírito. Depressão, ela tem múltiplos fatores causais que alteram a neuroquímica cerebral e deprimem o ser humano, gerando-lhe um quadro bem configurado. Tanto que se você tomar o remédio correspondente, você vai ter uma melhora do seu quadro. Ah, mas eu tomei remédio e não melhorei. Vamos lá, nós temos temperamentos diferentes, nós somos pessoas diferentes. E com isso nós temos várias famílias de medicação diferentes. Tá? Então você não fica bem com um remédio, fica com outro. São 5 famílias, além das associações entre elas. Porém, o fator obsessivo também precisa ser considerado em algumas instâncias. Não que necessariamente sempre tenhamos um obsessor como indutor e influenciador desse processo depressivo. Mas considerando que o apóstolo Paulo nos falou da nuvem de testemunhas ao nosso redor, que são os seres desencarnados que nos cercam, então temos que considerar que o nosso estado emocional e psíquico reflete também o estado emocional e psíquico daqueles que nos acompanham. A grande maioria da depressão, não todas, mas a grande maioria tem influência espiritual sim, até porque a própria depressão acaba sensibilizando muito a pessoa e abrindo portas para uma obsessão. Algumas leves, fácil de ser curadas, e outras já mais de um nível mais forte, que necessita de um tratamento um pouco mais prolongado. A grande questão da obsessão, quando ligamos o assunto à depressão, é que aquele que se sente influenciado negativamente pela mente de alguém, esteja encarnado ou desencarnado, vai fragilizando as suas defesas e abre um espaço para que a obsessão atue no sentido de desencadear a depressão. É verdade que a depressão também tem causas físicas, mas ela se agrava com as influências de outras mentes que interagem entre si. Portanto, há depressões que têm uma origem de uma influenciação espiritual. O espírito que se aproxima da pessoa encontra encaixe, sintonia vibratória nas suas imperfeições, vincula-se por vários motivos, uma perda, vincula-se por ódios, vincula-se por um temperamento melancólico, e o espírito, em se associando, impulsiona a pessoa para mergulhar num quadro, às vezes triste, aprofundando para um quadro já que se caracteriza num quadro médico. A depressão tanto pode levar para a obsessão, como a obsessão pode levar a uma depressão. Nós, quando falamos disso, nunca vai ter uma regra, nenhuma coisa fechada. Cada caso é um caso e deve ser analisado com todo o cuidado que ele merece. A depressão, ela é uma patologia psiquiátrica que se diferencia da tristeza. A tristeza é uma emoção que todos sentimos. Perdemos o ente querido circunstancialmente, nos sentimos tristes. A tristeza é uma emoção que não representa doença, mas quando esse processo de dor ele se aprofunda, afeta o humor, gera uma profunda alteração no prazer, a dinâmica, portanto, mental de uma forma mais generalizada por um determinado período de tempo, aí os psiquiatras, a medicina configura num quadro de depressão. E aí nós temos diversos neurotransmissores, mas tratamento mesmo nós temos só para alguns. Então não são todos os transtornos mentais que têm tratamento. Alguns não têm, mas muitos têm. E quando se tratam, melhoram. Você tem surto psicótico, você toma um antipsicótico e fica bom. O surto consiste em quê? Imaginar que tem vozes falando com você, mandando você matar, mandando você isso, mandando você aquilo. Você toma um antipsicótico e fica bom. E aí vem um maluco e diz que você tem um obsessor, larga de tomar os remédios e surta de novo. É uma doença que vem se instalando em todos os locais, desde crianças a idosos. Então, é algo que merece cuidado e atenção. Então, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas atitudes, para que isso não gere uma obsessão que pode gerar a depressão, ou para que a depressão, por conta daqueles pensamentos negativos que nós vamos mantendo, atrai espíritos inferiores para nos obsediar e o quadro se torne um tanto quanto mais grave, mais difícil de ser tratado, de ser superado. Então, a saúde hoje, na atualidade, por muitos aí que trabalham com medicina já holística, medicina quântica, deve levar em consideração o aspecto
biológico da depressão e o aspecto espiritual e a obsessão durante esses processos depressivos. No passado, nós temos relatos de muitas pessoas que estavam com problemas de obsessão espiritual e por falta de conhecimento eram tratadas com medicamento como se eles fossem loucos, como se fosse um problema psiquiátrico. E aí era ministrado uma medicação não correta para aquele sintoma que ele estava passando, eles eram tidos como loucos e não surtia o efeito, ou seja, o tratamento acabava não tendo resultado porque o problema dele era espiritual. São quadros de obsessão que parecem que são doenças psiquiátricas, transtornos, distúrbios psicológicos, mas que na verdade revelam uma mente de um encarnado, de uma pessoa que está atravessada, interconectada com outras mentes enfermas, que lhe modificam as emoções, altera-lhes os pensamentos, a capacidade de ajuizamento, às vezes traz alterações sensoriais, às vezes promove delírios, alucinações, às vezes altera a linguagem e às vezes altera a postura. Tal é, às vezes, o processo invasivo com que se estabelece as obsessões espiríticas, portanto, obsessões que falam das interferências espirituais. Então, uma pessoa que está passando por um problema de obsessão espiritual, ele deve buscar uma casa espírita para que, através dos trabalhos, através do próprio conhecimento da doutrina espírita, ele poder obter a sua cura. O Espiritismo analisa com muita propriedade, porque essas obsessões, elas simulam várias doenças psiquiátricas. Às vezes a pessoa vem tão desorganizada que a um olhar médico, a princípio, pressupõe-se estar diante de um quadro de esquizofrenia. Tal é a desorganização com que a pessoa se coloca com seu aparato mental, seu aparelho mental profundamente comprometido. Sendo uma obsessão espiritual a origem da depressão, o caminho para a cura é o tratamento espiritual e o autoconhecimento, ou seja, a educação moral. Porque de nada adianta a gente fazer um tratamento de desobsessão, isso pode resolver o problema momentaneamente, e depois, se nós não mudarmos nossas atitudes, não mudarmos nossa maneira de pensar, não mudarmos os nossos sentimentos, nós acabamos lá na frente passando por esse problema novamente. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Você deve estar se perguntando, como eu posso me prevenir da obsessão? Então, qual seria a profilaxia da obsessão? Seria compreender a força do pensamento e da vontade, porque a vontade é o atributo que é mais trabalhado pela obsessão, que eles atuam na vontade, né? E que nós estivéssemos todos ligados ao trabalho do bem. Porque o trabalho do bem é o antídoto que nós temos para evitar o processo da obsessão. Então você matou, você tem que ajudar a salvar vidas. Você roubou, você tem que fazer a caridade. Você fez, você vai ter que resgatar isso. É a única maneira de se libertar. E nem todo mundo quer, porque a gente está no culto à personalidade, né? Eu quero ser feliz. Não tem o direito de ser feliz? Tem, depois de pagar suas dívidas. Hoje nós vivemos um mundo materialista, um mundo consumista. E isso, na verdade, não traz alimento espiritual para as pessoas. Então elas acabam se frustrando, pensam que o consumo satisfaz e não satisfaz. Não é? Daí essa angústia, digamos assim, de um indivíduo não se realizar plenamente. Daí a importância de buscar um sentido existencial. E esse sentido existencial consiste em comprometer-se com alguma causa, ter algum ideal, além de buscar um sentido de elevação, de transcendência, algum alimento realmente para a alma, para fugir desta vida horizontal que é a vida meramente mundana e material. Cuidar dos pensamentos, das atitudes, cuidar do que fazemos e do que falamos é a ação preventiva para a obsessão. E se nós não cuidarmos, isso vai gerar vários transtornos na área da saúde, desde a depressão a problemas muito mais graves, que aí vem sendo a cada dia descoberto na medicina, problemas que o pessoal procura o porquê
e não sabe. E aí é a causa espiritual, o espírito que está afetado e está com problemas e não o corpo propriamente dito. E a obsessão, ela é gerada por uma ausência de sentimento de amor, de perdão. Porque perdoar não é esquecer, perdoar é reparar. E nós temos a reencarnação grandes oportunidades reparadoras, e que é a mudança dos nossos sentimentos. É um convite à reforma íntima, porque é um momento de olhar para a sua vida e perceber como que você tem lidado com as suas questões. Não é? Por que você se deixa abater pela vida enquanto você sabe que você é um ser criado para a felicidade, você é essência divina, é a manifestação de Deus. Você pode vencer as provas. Outra coisa que é importante nós trabalharmos é o sentimento de culpa, o remorso, jamais se culpar, entender que nós estamos na condição material, na condição humana, que ainda erramos, e saber perdoar a si mesmo. Jamais buscar as drogas, porque sabemos que as drogas são medidas paliativas e que, além de paliativas, nos prejudicam e muito, porque podemos adquirir um vício maior ainda. O que é importante? Trabalhar as crenças do indivíduo, uma mudança de valores, uma mudança de visão, de concepção de mundo, de concepção de realidade. E o que é muito importante, de alguma sorte, nós devemos nos preocupar com o nosso sentido existencial. Quando eu ignoro a minha eternidade e ignoro o meu passado, esqueço que as minhas construções são patrimônios nossos que ficam efetivamente na memória, nós trazemos conosco essas dificuldades de uma existência para outra e carregamos muitas vezes os sentimentos que nós poderíamos modificar, especialmente da reencarnação, de estarmos de volta ao mesmo grupo, e nós não conseguimos modificar as energias dos sentimentos doentes, nos tornando mais uma vez presas daqueles espíritos que carregam conosco, para nós, vibrações de ódio, de vingança, né? A sua desestruturação na vida desenvolve nele um comportamento de desconexão das leis de amor, e ele começa a deprimir, entrando numa crise existencial, não superando, por exemplo, a perda de um ente querido, a falência econômica, às vezes a perda de um sentido, ou uma cirurgia que lhe afetou profundamente a sua dinâmica de vida, e ele então deprime. Esse quadro, ele é um quadro prioritariamente psiquiátrico, um quadro médico, e precisa do atendimento prevalentemente, primordialmente e principalmente da esfera profissional. O atendimento espiritual pode ser um atendimento complementar, se há espíritos que agravam esse processo ou se não há espíritos que agravem a dinâmica da depressão. Porque o Espiritismo não é uma doutrina para afastar espíritos, é para libertar os encarnados e os desencarnados, para iluminar as consciências. Tudo que vai acontecendo na nossa vida não dura para sempre, né? Tudo passa, tudo em algum determinado momento, a solução que hoje, como a gente vê um dia de sol maravilhoso, no momento seguinte fecha tudo, cai uma chuva enorme e passa. Não é? No momento seguinte você já vê a lua de novo. Então tudo na nossa vida tem essa mobilidade, essa transitoriedade que nós, ao olharmos para situações dessa forma, nós vamos olhar mais otimista. Com isso, a gente não tem influências de espíritos inferiores. A partir do momento que a gente tem uma vibração positiva, a gente atrai os espíritos que têm essa mesma vibração. Busca ajuda médica, busca ajuda psicológica, ajuda espiritual, que essa tríade, né, esses três elementos unidos, nos fortalece, não é? Para que nós possamos vencer essa etapa. E ela pode ser vencida, levar uma vida normal, uma vida produtiva, uma vida feliz. Nessas circunstâncias, é muito bom entender e perceber que tem uma prevalência nesse tratamento esse olhar espiritual. Primariamente, a causa, a etiologia dessa obsessão em sendo uma influência espiritual, o centro espírita e o tratamento espiritual têm um valor inestimável para o benefício desse paciente. Não obstante, não prescinda, não dispense
um apoio de natureza médica, porque quando a pessoa está com esse nível de alteração, ela precisa de cuidados profissionais. Então, a depressão exige naturalmente um tratamento médico, mas ela pode ser altamente beneficiada no seu tratamento com a influência espiritual positiva, que conseguimos através da prece, da prática do amor, do desprendimento pessoal e principalmente de muita confiança em Deus, aliado naturalmente aos tratamentos efetuados com os recursos espirituais, que são o passe, a prece, o evangelho no lar, mas especialmente a vinculação no trabalho no bem, porque a vinculação com o trabalho no bem é a nossa melhor defesa. Kardec nos diz que os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Por isso, nós precisamos de uma doutrina que nos leve a refletir nos nossos atos. Porque todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita é para nos trazer equilíbrio, para nos trazer o avanço e o progresso de nossas ideias. Quando nós não estamos ligados a um pensamento reflexivo, nós nos tornamos seres que não observamos, nós não sentimos e não percebemos a grandeza desses espíritos. A casa espírita pode auxiliar, primeiramente, educando aqueles que se achegam. Daí a importância das palestras, que são uma forma de elevação e uma forma de nos tornarmos mais convictos, mas ao mesmo tempo nos conscientizarmos das nossas limitações, porque isso também é importante. Quer dizer, a palestra, ela nos educa, ela nos leva a nos conscientizar melhor daquilo que precisamos superar, além de ela permitir que nós nos elevemos, nos engrandeçamos e percebamos aquilo que existe de infinito em nós. A medicina se beneficia profundamente, tanto quanto as pessoas que se padecem dessas patologias espirituais, do acolhimento que o centro espírita pode oferecer, dando todo um suporte de amor e lembrando Jesus ao seu tempo, quando enfrentava os obsediados, aqueles que eram afetados pelos espíritos, e ele conseguia fazer o processo das curas com a sua magnitude espiritual, afastando as entidades sofridas e apoiando os enfermos. Então, o antídoto que nós precisamos buscar, sem dúvida, é a aplicação do conhecimento do Evangelho de Jesus em nossa vida. Sem o conhecimento do Evangelho na nossa vida, nós estamos à mercê das interferências espirituais, porque nós somos um espírito doente. E milenarmente temos feito escolhas que não preocupamos com o bem-estar do próximo. A melhor desobsessão que existe, e talvez a definitiva, é a autodesobsessão. É quando a pessoa consegue mudar a sua conduta a ponto do obsessor desistir dele. Atraímos os espíritos com os quais temos afinidade de pensamentos. Por isso, mantenha o pensamento sempre equilibrado. Compartilhe este programa com seus amigos e não esqueça de curtir nossa página no Facebook. Eu espero você no próximo Transição.